pessoal, me chamo Pedro Liduino, sou membro da diretoria de projetos, conhecido por alguns como Ryu. Hoje vim para falar sobre redes neurais, que são um tipo de inteligência artificial, são muito utilizados hoje em dia em visão computacional e reconhecimento de voz, as coisas de classificação. Elas são capazes de interpretar dados de maneira mais abstratas, como se fosse um ser humano. A visão computacional, inclusive, é utilizada na detecção de câncer, tumores, etc. Essas redes são chamadas de redes neurais porque elas funcionam como uma rede de neurônios que consegue aprender conforme você diz algo, se algo é certo ou se é algo errado para ela, e ela vai aprendendo conforme você vai testando ela. Todo neurônio do ser humano tem um funcionamento bem simples. Nós temos um neurônio, cada conexão entre os neurônios vai ter um peso que vai passar a eletricidade. Aí esse peso é como se fosse uma fórmula matemática mesmo. Nós temos o valor do pulso vezes o peso. A gente chega no neurônio que está sendo atingido por esse valor. E nós somamos todos os valores que estão sendo atingidos por vários neurônios ao mesmo tempo. Nós somamos esses valores. E se ele passar de um valor pré-determinado, que a gente chama de bias, esse neurônio ele dispara para o próximo neurônio. E assim por diante em uma cadeia. Bom, as redes neurais elas tentam simular esse comportamento. E tem diversas maneiras de implementar essa tecnologia. A mais, nós mais usamos assim, mais simples para explicar, seria a MLP, que é Multilayer Perceptron, que tem uns neurônios artificiais que nós chamamos de perceptrons, esse tipo de neurônio é um perceptron, onde ele só atira ou não atira igual no nosso cérebro. Se ele atirar, ele diz 1, e se ele não atirar, ele diz 0, porque é binário como a máquina de computador consegue interpretar. Existem 3 camadas de neurônios, né? A inicial, que são a entrada, nós determinamos qual é a entrada, por exemplo, imagem, qualquer tipo de dado que você queira processar ali, realmente. Uma final, que seriam as saídas, que também é determinado por você. Por exemplo, nós temos uma imagem de um câncer, ali tem um câncer, você quer saber se tem um câncer ou não tem um câncer. Aí na saída você coloca lá, tem ou não tem câncer? Aí, por exemplo, você colocaria um neurônio que só vai receber 0 ou 1, né? E esses cálculos matemáticos vão ver se tem ou não tem. E nós temos a camada do meio, que eu disse que era uma camada só, mas na verdade você pode colocar quantas camadas você quiser no meio, que são as camadas chamadas de camadas escondidas. E quanto mais camadas, geralmente melhor, e mais neurônios de camadas melhor. Porém, nós temos casos diferentes, e principalmente porque pode ocupar muito tempo para você aprender essa máquina, porque mais neurônios, mais processamento. Bom, você não sabe o que acontece nas camadas escondidas, por isso essas chamadas de camadas escondidas. Nem o criador sabe. Quer dizer, você sabe os números, né? Mas você não consegue interpretar aquilo, como se fosse um cérebro. Você não sabe interpretar aquilo, você não consegue. Porque é algo que a máquina aprendeu com o tempo. Você só sabe o início e o fim. O meio é uma caixa preta, você não sabe nada. Bom, diferentemente do cérebro humano, essa rede ela só funciona numa via de ida. Ela não é um ciclo como o nosso cérebro. Ela tem o começo, o meio que ela processa e ela dá a saída. Acabou. Ela não funciona como um ciclo, igual no cérebro, que vai e volta, vai e volta. Nosso cérebro nunca para, ele nunca chega no final. Ele está sempre... Os neurônios eles estão conectados como se fosse um círculo, assim, eles... uma rede. Apesar que linearmente também é uma rede, mas ela é linear. Ela começa e termina. Bom, nós temos outras implementações mais avançadas, porque aqui eu estou falando do MLP. Existem algumas implementações que elas funcionam em ciclo. Elas realizam a tarefa e aprendem e continuam realizando ao mesmo tempo, como se fosse mais um cérebro humano mesmo. E também tem outras que elas têm, em vez de elas usarem só o 0 e o 1, elas podem ter qualquer valor entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu fizer um teste de câncer, ao invés de ele me dizer ou 0 não tem ou 1 tem, ele pode me dizer qualquer valor entre 0 e 1. E, por exemplo, se ele me der meio, significa que ele tem 50% de certeza, 50% de certeza de que tem um câncer ali. Ou ele pode dar 0,8, ele tem 80% de certeza que tem um câncer ali. Enfim, você tem uma variedade maior e tem geralmente uma performance muito maior por um custo não tão grande assim. Bom, até agora eu só discuti sobre o funcionamento geral, mas não como elas aprendem. Apesar de ela estar em constante evolução, o que nós mais utilizamos é o backpropagation,
Nesse método, nós temos uns dados que já são classificados previamente, nós já sabemos as respostas daqueles dados, mas a gente vai usar ele para treinar essa rede. Basicamente, o que acontece é, nós inicializamos a IA, os pesos e os bias são valores completamente aleatórios, existem processos para você inicializar mais eficientemente, além do completamente aleatório, porém não vem ao caso, eles continuam sendo aleatórios. Após a execução dos dados, a gente compara com o que é certo. A gente vai rodar na rede, muitas vezes ela vai errar, porque ela está com valores aleatórios, e ela vai encontrar vai te dar uma resposta. A gente compara essa resposta com a resposta original. Vai estar errada, provavelmente, e aí nós tentamos aproximá-la. Existe um cálculo com derivadas, porque basicamente, se você vai pensar, a rede não é nada mais que números. Ela é pesos e os bias, e eles vão passando os números. Então é como se fosse uma função. A gente pode simplesmente resolver como se fosse uma função com várias entradas. A entrada é pesos e bias, os vários pesos e bias de cada neurônio. E nós fazemos uma função com isso, que a gente deriva, e a gente consegue chegar mais próximo do valor que a gente quer. A gente vai fazendo pequenos passos para cada imagem. A gente vai dando passos e passos e passos. Para isso a gente precisa de um banco de dados relativamente grande. Por isso que dados é tudo hoje em dia, porque a rede, quanto mais dados, você pode treinar a rede mais ainda e mais ainda. Enfim. Bom, esse processo geralmente é a parte mais demorada do desenvolvimento, porque calcular essas derivadas de funções com milhares, milhões de neurônios não é uma coisa tão fácil. Inclusive, hoje em dia, a rede está ganhando força, está ficando mais forte cada vez mais, justamente não por causa da potência dos computadores, mas sim pelo desenvolvimento de algoritmos que não realizam algo tão intensivo computacionalmente. Eles são um pouco mais leves, apesar de serem um pouco mais aleatórias, assim, não aleatórias, elas chegam no valor. Porém, elas não são tão precisas, mas elas são muito mais rápidas, que compensa essa falta de precisão que não é tão grande. Bom, depois de a gente treinar, a gente testa essa rede mais uma vez em um banco de dados completamente diferente, que não tem nada a ver com ser treinado. Porque caso você faça um dado que já foi treinado, ele pode simplesmente estar repetindo o que você falou e não estar realmente aprendendo. E repetir o que você falou é muito fácil, enfim. Bom, a gente testa e vê a acurácia. De acordo com a acurácia, se tiver satisfatória, a gente já está pronto, finalizado, pronto para uso. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir nosso Flash Talk sobre redes neurais. Espero vocês da próxima vez. Até mais.